paga a pizza. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, queridos. Vamos orar aqui um pouquinho? Espírito Santo, nós te adoramos, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para falar aos nossos corações aqui essa noite. E nós queremos estar atentos e sensíveis, ó Pai, àquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações aqui. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento de adoração tão lindo que nós tivemos aqui. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por estarmos apresentando, Senhor Jesus, mais uma criança, Senhor, neste altar, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem um grande projeto da família e nós, em nome de Jesus, como igreja, nós continuaremos a impulsionar isso sobre essas quatro paredes, Pai. Senhor, fica conosco e fale aos nossos corações, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, queridos? Aleluia! Aleluia! E queridos, no domingo passado nós tivemos a nossa Santa Ceia e a pastora ela levantou um ponto muito importante enquanto ela estava ministrando a ceia, falando sobre o mês de setembro, né? Nós estamos no mês contra o suicídio, né? Com prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, né? E nós vamos falar hoje sobre um dos motivos que fazem hoje muitas pessoas se suicidarem espiritualmente, né? Mas eu queria aproveitar este momento, queria falar um pouco sobre esse Setembro Amarelo. Será que o pessoal pode projetar aquele print que eu mandei lá, de uma reportagem da Fiocruz? Olha só que interessante, queridos. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. O Brasil lidera o ranking de casos de depressão e ansiedade na América Latina. Eu queria dizer algo para você, um dado muito, muito preocupante. Isso é verídico, tá? Se você depois quiser, eu posso encaminhar para você esse link. Eu vi justamente uma notícia da Fiocruz. Nós somos o país que nós estamos no ranking, nós estamos em 8º lugar com o maior índice de suicídios pelo mundo. E isso é muito alto, Então é algo que precisa mexer muito comigo e com você, né? E eu sei que é um tema muito delicado, é um tema que muitas vezes nos entristece. Eu conheço pessoas que se suicidaram, que entraram nesse mundo, mas eu estou aqui em nome de Jesus para pregar vida para você nessa noite, né? Porque o nosso Deus, Ele é vida, né? E eu sei que esse é um assunto muito pesado, mas eu quero quebrar um gelo aqui rapidamente, né? E compartilhar algo com a igreja. A minha filha, ela foi eleita, recebeu uma missão na sexta-feira, né? De cuidar de um mascote em casa, né? Não, calma, não é nenhum bichinho, né? É um mascote meio que improvisado, mas a escolinha escolheu ela lá para que ela levasse um mascotinho lá para casa e ela tivesse uns cuidados, né? Não deixasse o bichinho sujar, né? Não largasse ele por aí, não deixasse rasgar. E nossa, queridos, nesse tempo todo ela ficou numa preocupação e num medo de acontecer alguma coisa com aquele bichinho, que ao mesmo tempo foi engraçado e outro eu fiquei preocupado da ansiedade da bichinha, né, de estar cuidando. E aí eu queria compartilhar com vocês agora um pouco desse momento, né? E aí eu trouxe algumas fotos aqui para mostrar para vocês. Pode colocar essa daí, ela lendo a historinha. Ela tá lendo uma historinha pro mascote, né? Pode passar pro próximo. Essa daí, ela fazendo a lição de casa, junto com o mascotinho. Pode passar para o próximo. Essa daí, ela está dando comida, né, para o mascotezinho. Ela está dormindo. Foi dormir junto com o bichinho. E tem mais outra, não? Ou só essa? Essa é a última, essa aí. E por que eu trouxe essas fotinhas aqui para compartilhar com você? Porque eu senti um pouquinho da Laura de medo. E nós vamos falar sobre medo hoje. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir o filme Divertidamente aqui. Quem já assistiu o filme Divertidamente? Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir, que vai falar muito sobre a vida da Riley, né? É uma menininha que dentro da cabecinha dela, né, dentro do coração, não sei exatamente que parte ali do corpo dela, tem uma série de sentimentos ali que falam exatamente tudo aquilo que ela vem passando desde pequenininha. Então você tem a raiva, você tem a nojinho, você tem a alegria, né? E hoje nós vamos falar sobre o medo, né? O medo que às vezes acaba nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Então eu já quero pedir para você abrir a tua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 6.
livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, a gente vai também estar projetando no telão aqui, e você acompanha com a gente. Diz assim: de novo, repita comigo assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, né? E somente até aqui. Daqui a pouquinho a gente vai correr um pouco mais para esse texto, para a gente entender algumas coisas. Mas enquanto eu lia, enquanto eu preparava esse sermão, eu me deparei com uma frase muito interessante de Billy Graham, que diz o seguinte: se você não encher sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. Olha só o quão preocupante é quando nós estamos longe da presença do Pai, quando nós não temos um relacionamento com Deus. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui com o povo de Israel, né? E aí eu quero só explicar para você, talvez você tenha um pouco da definição, mas o medo também é uma questão fisiológica e é necessária para o corpo humano, né? Para a pessoa em si. O que é o medo? O medo, ele é o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular, que são algumas das características físicas que desencadeiam o medo. Ou seja, o medo, ela é uma sensação de alerta, de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. Então o medo, ele também é uma questão fisiológica, mas nós vamos tratar aqui o paralelo disso aqui hoje, tá bom, queridos? E eu entendo que o Senhor, ele tem um plano perfeito em nossas vidas, né? E exige coragem de nós, exige coragem de mim e de você, para que nós vivamos sem medo. Eu entendo que o plano original de Deus para as nossas vidas é que sejamos corajosos. O plano original de Deus, né, o agir de Deus em nós, eu vejo isso praticamente desde o princípio. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Você vê lá desde a criação. Você olha para o livro de Gênesis e você vê Eva conversando com uma cobra. Quem quando vê uma cobra começa a trocar ideia com ela aí? Geralmente as pessoas correm de uma cobra, né? Mas olha só que interessante, eu vejo que esse praticamente é um plano original de Deus, que vivamos, sabe, fortes, que vivamos corajosos, né? E aí eu quero te dar um contexto de tudo isso. Israel, ele havia abandonado ao Senhor novamente. Nós lemos ali no versículo 1, Israel abandonou a presença de Deus novamente. E é impressionante que quando nós pegamos o histórico do povo de Israel, nós enxergamos várias situações em que o povo faz a mesma coisa. É só você olhar lá para Moisés, é só você começar a olhar para tudo aquilo que aconteceu no Egito. Poxa vida, Moisés sumiu, e agora o que faremos? Tive uma ideia, vamos levantar um bezerro de ouro. E ali começa, queridos, e ali começa todo esse histórico daquele povo. E mesmo assim nós encontramos um Deus tão amoroso, mas tão amoroso com aquele povo. Então existia um histórico, o povo de Israel, ele era idólatra. Muitas vezes ele largava a presença, eles largavam a presença do Senhor e se tornavam idólatras. Eles depositavam a sua confiança em outros deuses. E é exatamente isso que o medo ele nos faz, né? E aí está escrito no texto também que Deus os entregou nas mãos dos midianitas, ou seja, ele castigou o povo. Sim, Deus castigou o povo. Aí talvez você esteja pensando assim, poxa vida, né? Mas Deus não é amor? Por que Deus castigou o povo? Por que Deus ele foi tão duro? Porque às vezes quando nós lançamos uma frase como essa, Deus castigou, as pessoas imaginam Deus, sabe,
como um ser supremo, e que Ele é mesmo, mas assentado sobre um trono, uma barba branca e um porrete na mão, pronto para dar na orelha de quem pisar fora da faixa, né? E esse não é o nosso Deus, e é isso que eu quero falar para você aqui essa noite. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, e eu quero dizer para você que o castigo, quando Deus Ele castiga o povo, serve para que haja despertamento. Então, se você já ouviu alguma vez, Deus castigou o povo, eu quero dizer para você que Deus castigou, Deus corrigiu em amor, para que houvesse um despertamento. E eu quero dizer que o Senhor quer nos despertar para algo maravilhoso aqui essa noite, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E aí eu quero te convidar para você ir agora que a gente tem um pouco desse contexto, eu quero te chamar agora para você abrir Juízes capítulo 6, versículo 6. A gente acompanha também pelo telão. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Repita comigo: quem tem medo? Com convicção, quem tem medo? Empobrece. E eu não estou falando aqui, queridos, somente de parte financeira, somente do teu trabalho, eu estou dizendo em todas as áreas. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Lembra que a gente falou de castigo? O castigo de Deus ali foi um castigo amoroso. Sabe por quê? Porque automaticamente Ele leva o povo de Israel ali a um lugar de clamor. Então você tem um povo ali idólatra, mas você tem um povo ao mesmo tempo que, quando Deus castiga, quando Deus coloca, sabe, ali de frente com o povo, com os midianitas ali, eles falaram: olha, vamos voltar do zero, vamos voltar para trás ao nosso verdadeiro Deus. E aí a Bíblia diz que eles clamaram, ou seja, o castigo é amor e leva a um lugar de clamor. E aí, queridos, como resposta deste clamor, Deus chama um homem. Deus chama um homem em resposta desse clamor. E aí eu quero também parafrasear aqui para você, né? Na verdade, contextualizar que aqui nós estamos no livro de Juízes, ou seja, nós estamos na época dos juízes, ou seja, Deus levantava homens e mulheres para serem juízes daquela nação, né? E foi o que aconteceu com esse certo homem aí. Vamos lá para Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 15, vamos ler um pouquinho, rapidão. Juízes 6, 11 até o 15, está escrito o seguinte, ó: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao Abiesrita. Eu treinei em casa o dia inteiro e estou falando errado ainda. Que pertenceu ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? E aí o versículo 15: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas vamos para o 16, bota o 16 aí, 16, vamos ler. Eu estarei com você, olha só, meu irmão, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só. Meu Deus, eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto eu fico impactado.
E aí, queridos, a Bíblia nos diz que Gideão, ele estava trabalhando. E aí, quando eu encontro esse negócio sobre trabalho, né, eu parei para refletir em algumas coisas que a grande maioria do povo, quando você vê Jesus chamar, quando existe um chamado, sabe o que o povo estava fazendo? Trabalhando. O povo estava trabalhando. Isso me chamou muita atenção, né? Você está trabalhando? O Senhor, Ele chama trabalhadores. O Senhor chama trabalhadores, né? E aí o anjo do Senhor, ele aparece para Gideão e diz: olha, o Senhor está com você, homem valente, né? Em outra tradução, a gente leu aqui, poderoso o quê? Desculpa? Poderoso guerreiro, né? E aí, em outras traduções, você encontra como homem valente. E aí você encontra um Gideão medroso. Por quê? Porque ele responde: eu não sou valente, como eu vou vencer? Eu sou o pior, eu sou o menor da minha casa, eu sou da menor tribo, eu não tenho nem altura para poder fazer isso. E aí, queridos, eu fui refletindo em cima de tudo isso, e aí eu pensei em algo muito importante, e que a gente fala muito isso, né? Que quando nós aceitamos Jesus, e nós convidamos Ele para assentar no trono do nosso coração, não é isso? Quando nós aceitamos Jesus, nós renunciamos e falamos: Senhor, entra no meu coração, toma o teu lugar, senta aqui sobre esse trono. E sempre nós temos o pensamento de quem estava sentado nesse trono antes de Jesus, era o nosso eu. Mas eu vi uma frase essa semana de um psicólogo chamado Cláudio Isidoro, muito maravilhoso. Eu ouvi a frase dele dizendo o seguinte, que quem está sentado no trono da vida das pessoas não é o eu, mas é o medo. E aí eu comecei a entender, comecei a entrar em crise sobre tudo isso. Aí eu comecei a imaginar um trono, e sobre ele o medo, ele está ali assentado, aí logo mais abaixo tem ali o nosso eu sendo governado pelo medo. Forte isso, né? Muitas coisas não acontecem em nossas vidas, muitas situações talvez estejam emperradas em nossas vidas, porque nós temos tido o medo, e temos sido governados por ele. Então, em nome de Jesus, eu já quero adiantar para você aqui, que se existe medo no teu coração, se você tem sido governado pelo medo, hoje, em nome de Jesus, esse trono será substituído pela presença do nosso Pai Celestial. E aí, queridos, eu chego ao ponto crucial, né, a conclusão de que em muitos momentos o medo nos governa. O medo tem nos governado em várias áreas da nossa vida. Gideão, ele estava ali trabalhando, mas ele estava trabalhando sendo movido pelo medo. Por quê? Porque enquanto ele trabalhava, enquanto ele estava ali, trabalhando na sua terrinha, ele ficava com o olho no peixe e outro no gato, porque ele tinha medo de algum midianita aparecer lá e passar o sarrafo nele. Ele tinha esse medo, ele tinha esse complexo dentro dele. Ou seja, Gideão estava trabalhando, mas movido pelo medo. Israel, ele fazia o que estava fazendo, pois estava sendo movido pelo medo. Agora, existe algo muito poderoso, querido, sobre tudo isso, que quando eu sou governado pelo medo, e o meu eu serve o meu medo, e automaticamente eu substituo o meu eu por Jesus, quem é que serve o meu medo? Jesus. Quando eu substituo tudo isso, quem está servindo ali meu medo, quem está atrás e de me curar, de me libertar, de me transformar? Jesus. Quem está ali para me apoiar nas decisões do medo? Jesus. Então eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus, a mudar o governo da tua vida e colocar Jesus no devido lugar.
porque Ele tem algo poderoso para realizar sobre a tua vida. E aí, queridos, muitas vezes nós perguntamos para o Senhor, né? E eu fiz essa reflexão comigo mesmo. Nós perguntamos ao Senhor: Senhor, por exemplo, né? Eu falo da minha filha, quem é a Laura, Deus? Onde o Senhor quer que ela estude? Onde a Laura ela vai morar futuramente? Onde que ela vai entregar a sua vida? Senhor, guarda minha filha onde ela estiver, livra ela de todo mal, e amém, e você precisa orar por isso mesmo, é o teu filho, sangue do teu sangue, mas muitas vezes, queridos, nós oramos que nenhum mal aconteça sobre a vida deles, sobre a vida dos nossos filhos, e às vezes eu entendo que as nossas orações, elas também estão sendo movidas pelo medo. Senhor, guarda minha filha. Senhor, livra o meu esposo. Senhor. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou lendo um livro, acho que muitas pessoas já leram aqui, que fala sobre oração, aquele livrinho pequeno da Milhomens, né? Nossa, meu irmão, eu era para ter trazido esse livro para poder te mostrar aqui, mas ele fala muito sobre o aspecto de oração e como nós devemos orar. Então, às vezes, sem nós percebermos, até mesmo as nossas orações têm sido movidas pelo medo. Nós não acreditamos, às vezes, naquilo que o Senhor Ele pode realizar sobre a nossa vida. Senhor, liberta, faz e ore mesmo, mas ore declarando, acreditando, e não com um resquício de medo sobre aquilo que você está levando diante do altar do Senhor. Então repara, querido, quem está no trono das nossas orações? Aleluias. E aí, olhando para isso, falando sobre oração, eu entendo também que em alguns momentos das nossas vidas nós encontramos no medo alguém muito mais competente do que o próprio Deus. Às vezes nós enxergamos o medo como uma competência melhor do que a competência do nosso Deus. Achamos que estamos a salvo, obedecendo ao medo do que o Senhor. Porque às vezes nós não avançamos porque nós temos medo, porque nós temos ali alguns complexos interiores e que nos impedem de avançar. E esse era o desafio de Gideão e do povo de Israel. E como que eu tiro, pastor, o medo do trono? Como eu tiro o medo do trono? E eu te respondo, está lá no versículo 12. Vamos lá ler Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí, para você entender também, eu quero te levar para um outro versículo, muito rápido, que está lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que é um versículo muito conhecido por nós. Olha só, nossa, esse versículo é maravilhoso. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, no amor não há medo. Na presença do Pai não existe medo, né? E quem é, sabe, queridos, quem é o perfeito amor de 1 João? E quem é o perfeito amor que nós estamos lendo aqui? O Senhor, né? O anjo do Senhor, lá em Juízes 6. Sabe quem é esse amor? Jesus. Porque quando nós vamos para João, nós encontramos, olha, o amor lança fora todo medo, e aquele anjo que aparece para Gideão, eu enxergo o amor de Jesus ali. Ou seja, meu irmão, o medo vai embora quando ele entra. O medo corre quando Jesus entra. O medo não fica onde há amor. O medo não suporta o amor.
O medo corre da presença de Deus. O perfeito amor, queridos, entrou na vida de Gideão. O perfeito amor de Jesus, porque ali, queridos, não tem como, era um anjo ali, mas eu tenho certeza absoluta, era o Jesus pré-encarnado ali falando com Gideão. O amor lança fora todo medo. Aleluia. E se o amor ele está com você, queridos, o medo tem que sair. O medo tem que sair. E pastor, como se vence o medo? Deixando Jesus entrar. Nós vencemos o medo deixando Jesus entrar, tomando o lugar dele, pois com certeza, queridos, ele protege muito mais do que o medo que nós sentimos muitas vezes em nossas vidas. O que acontece, pastor, então, quando ele entra? Ele entrou, e agora? Como é que vai ser? E aí eu vou listar algumas coisas que acontecem quando Jesus entra. A primeira delas é a revelação de sua presença. Ele se revela a nós. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, homem valente. O Deus poderoso, ele te protege mais que o medo, queridos. Deixar Jesus entrar, sentar no trono, é experimentar do cuidado dele, é confiar na sua liderança. É isso que a Bíblia diz sobre salvação. A salvação é depositar a minha confiança no Senhor, é depositar a minha confiança em Jesus. Isso que é a verdadeira salvação. E quando nós olhamos sobre tudo isso, sobre esse momento de revelação da presença de Deus, eu não sei você, mas quando eu vou para esse texto, eu tenho a revelação do Espírito Santo falando aos nossos corações. Então a primeira coisa que acontece quando nós deixamos Jesus entrar, é a revelação poderosa da sua presença que nós experimentamos. Pastor, só isso? Tem mais? Não, tem mais, e eu quero compartilhar com você. Sabe qual que é a segunda coisa que acontece? Identidade. Meu irmão, você descobre quem você é. E eu quero mostrar isso para você aqui. O Senhor está com você, poderoso guerreiro ou homem valente. O anjo está diante de um homem medroso. O anjo estava diante de um homem que estava com medo, que estava lá se borrando todo, que estava em choque, que estava desesperado, com medo de tudo aquilo que poderia acontecer sobre a vida dele. Era esse o cenário dele, era esse o cenário de Gideão. O anjo, ele está diante desse homem medroso, sabe, trabalhando no meio dos midianitas. Então você imagina o cenário de Gideão, trabalhando com medo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esses tipos de documentários de National Geographic, sabe, que às vezes passa, às vezes eu acompanho um pouquinho, né? De vez em quando você encontra lá a zebrinha vai lá no rio, e ela está tomando a aguinha dela. E sem ela perceber, tem um leão rondando, esperando, praticamente em silêncio. E se você for olhar a zebrinha, geralmente ela está tomando a água dela ali, mas ela está com os olhos atentos aqui. E ela, qualquer barulho, ela sai correndo. Pensa que Gideão estava desse jeito. Eu fico imaginando Gideão, sabe? Trabalhando, com medo de alguma coisa que poderia acontecer com ele, dele perder a própria vida, né? Então, o cenário de Gideão era um cenário de muito medo. E ele se colocava como o pior dos piores, porque você encontra no texto Gideão extremamente resistente ao chamado de Deus. Já quero abrir um parênteses aqui para você. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Não resista. Fecha parênteses.
E aí você encontra um Gideão com esse medo, e ele se achava o pior dos piores, né? Um homem medroso que se achava praticamente um vira-lata comparado a outros daquele lugar. Você encontra no texto ele dizendo: olha, Senhor, eu sou o menor dos menores. Eu estou aqui, sabe, num povoado pequeno, a minha casa é humilde, está tudo lascadinho aqui, eu não tenho esse know-how para poder te servir, eu não tenho esse know-how para poder atender a esse chamado. E aí, queridos, eu tenho que talvez falar para você que talvez você esteja vivendo uma falsa identidade, que ela vem a partir do medo, e era exatamente o que estava acontecendo com a vida de Gideão. Ele se colocava num lugar de medo, totalmente, sabe, irrisório. Ele não acreditava, ele não sabia o poder de Deus, e que o Deus estava colocando sobre a vida dele. E aí eu quero te dizer que você não vive, talvez, por quem é de verdade, você vive em resposta a este falso ídolo no seu coração, chamado medo. E era esse o negócio de Gideão. Mas quando ele é chamado, a identidade dele é ali, ela fica às claras. Ele entende verdadeiramente quem ele é e o papel que ele deveria fazer. E eu quero te levar para o terceiro item. Somos guiados por Deus. Somos guiados por Deus. Aí eu quero te pedir para você acompanhar aqui o versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está no lado do altar. Esse é o versículo 25. 26 diz o seguinte: depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olha só que poderoso. E aí eu olha, eu não sei se você entendeu esse texto, esses 2 versículos que nós lemos, mas olha o que Gideão ele tem que fazer. Ele é um cara cheio de medos, estava ali traumatizado, e Deus chama para ele destruir os altares. Deus ele fala: olha, destrua os altares do Deus do seu inimigo, comece a destruir tudo, e depois que você destruir todo o altar, você pega tudo aquilo que sobrou e faça uma fogueira. Ou seja, automaticamente Deus ele fala assim: olha, dá uma cutucada lá no povo, quebra todo aquele altar ali de Baal e faz uma fogueira com aquilo lá. Foi essa a instrução, né, que Gideão ele recebe. E aí eu entendo, queridos, que esse cara ele não está mais, sabe, governado, ele não está mais sendo governado pelo medo. Porque um cara fazer isso daí com o seu inimigo é a mesma coisa que você chegar em casa agora, né, e você jogar o lixo do outro lado do muro. Joga o lixo na casa do teu vizinho, né? Ou dá uma cutucada no seu vizinho, ou aumenta o som, sabe? Deixa lá no último para você provocar o teu vizinho. Ele não estava sendo mais governado pelo medo, porque ele estava sendo direcionado por Deus. Ele não ouve mais o medo, mas ele passa a ouvir a voz do Senhor, queridos. Ele é agora guiado por Deus. E aí eu quero que você, no versículo 25, será que vocês podem postar novamente aí? Ó o versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, né? O versículo 25, né? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse. E aí, talvez, vamos parafrasear, né? Colocar aqui, né? Um exemplo. Imagina que, talvez, qual que é o teu medo hoje, né? Naquela mesma noite, né? O medo disse. O que o medo disse?
Talvez naquela mesma noite, o medo de alguma coisa disse algo para você. Será que nós estamos vivendo realmente aquilo que nós lemos no texto? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse. Ou naquela mesma noite, o medo me disse. Naquela mesma noite, aí você talvez coloque ali aquilo que talvez tenha sido a dificuldade da tua vida. Naquela mesma noite, Deus te chama hoje em nome de Jesus para você viver. Naquela mesma noite, o Senhor disse para mim, o Senhor disse ao meu coração. É isso que o Senhor quer de nós. E quando Jesus, Ele entra, quando o Senhor entra dentro dos nossos corações, quando Ele se assenta no altar, nós somos governados por Ele, né? Nós somos em nome de Jesus, nós somos guiados por Deus. E aí o que mais acontece, pastor? Tem mais alguma coisa que ainda se faz referência a isso que nós estamos lendo hoje? Sim, nós passamos a ser conhecidos como destruidores de Baal. Explica isso, pastor. Capítulo 6, versículo 32, diz o seguinte: por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Então olha só, né? Gideão, ele ganha ali um apelido, né? Gideão, ele ganha um apelido lá do povo, ó. É o Jerubbaal, né? É o Jerubbaal, né? Por que Jerubbaal, né? Porque quando Cristo ele senta no trono, querido, nós somos libertos da idolatria. Quando Ele senta no trono dos nossos corações, nós somos libertos da idolatria, nós somos libertos do medo. Em que área que você tem medo? Tem gente que talvez ele é muito ousado financeiramente, mas ele tem medo de encarar a sua família para resolver os seus medos. Tem muita gente, sabe, que é muito bem posicionado com a sua família, mas tem muitos medos de avançar. Qual tem sido o teu medo hoje? Não sei. Talvez você foi um dia desafiado a empreender. O que te impede? Se desafie. Saia desse medo. Talvez um dia Deus falou com você: olha, eu vou te usar como uma pessoa para propagar o evangelho a toda criatura. Senhor, mas eu tenho medo. Deus, Ele nos chama hoje para sermos um Jerubbaal, derrubarmos altares, derrubarmos o medo, derrubarmos a idolatria. É para isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor, Ele nos chamou, sabe? Gideão, queridos, ele servia ao medo. Gideão servia ao medo. Agora ele serve a Deus e com isso é chamado para destruir os altares dos inimigos e promover a expulsão do meio do povo de Israel. Olha só a história de Gideão. Quando Cristo entra, nós somos libertos, transformados e além disso nós somos impulsionados a sermos agentes de libertação e transformação para as pessoas que estão à nossa volta. Olha, queridos, eu não sei você, mas eu me sinto desafiado com esse texto, com essa história de Gideão, porque eu creio que o Senhor, Ele quer nos tirar de um lugar de medo e quer nos levar para um lugar de dependência com Ele. Porque nós lemos aqui no livro de 1 João que o amor, ele lança fora todo medo. E eu quero dizer algo para você aqui essa noite. O amor de Deus, o amor de Jesus está sobre este lugar. E Ele está te chamando hoje, em nome de Jesus, para você começar a quebrar tudo que é idolatria na tua vida. Tudo que te impede de ter um acesso direto com Cristo. O Senhor está nos chamando para este momento, meu irmão. Queridos, não sei. Você está entendendo isso que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Deus, Ele está te chamando hoje em nome de Jesus para um lugar de libertação. Eu já quero pedir para o louvor estar subindo aqui, por favor, né? E eu quero te convidar para a gente já caminhar para o final aqui, né, da mensagem, que está lá no livro vamos lá para Juízes 6:22.
diz assim, ó: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Aí o versículo 23 diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha, você não morrerá. E aí o versículo 24: Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, né? E eu fiz a seguinte pergunta: por que será que Gideão, ele não morreu ao ver o Senhor? Por que será que Gideão, ele não morreu ao ver o anjo? Por que será que ele disse, o Senhor é paz? Aí eu cheguei à conclusão de que Gideão, ele estava de frente com Cristo, e mesmo antes da cruz vir, ele já pôde usufruir do amor dela. Antes do nosso Jesus subir no madeiro, Gideão, ele pôde experimentar, ele pôde usufruir da cruz de Jesus naquele momento. Eu e você, nós já usufruímos da cruz que já veio. E eu quero te convidar para você usufruir dela em nome de Jesus. Para você usufruir desse perdão, para você usufruir dessa presença, para você usufruir deste amor perfeito de Jesus. E porque ele não morreu, mas encontrou a paz? Porque um dia, queridos, Jesus, ele subiu no madeiro, ele foi crucificado, e toda a ira, todo medo, todo pecado, toda tristeza, toda ansiedade, todo espírito de suicídio foi lançado sobre aquela cruz. E é por isso que nós estamos aqui neste lugar. E o Senhor, ele nos chama hoje para nós sairmos desta posição, deste lugar de medo, para vivermos o sobrenatural dele. Aleluias, queridos, se coloque de pé. Aleluias, aleluias, aleluias. Feche seus olhos. Aleluias. Oh Senhor, te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Compartilhamos aqui, Senhor, que o amor, ele lança fora todo medo, Senhor. E em nome de Jesus, nós agora, Senhor, nós queremos profetizar aqui, Pai. Nós queremos profetizar aqui, Senhor, que o medo não subsistirá, Senhor. Que o medo, Senhor Jesus, ó Pai amado, não nos tirará da Tua presença. Que o medo, Senhor Jesus, não irá nos derrubar, ó Pai. Porque nós estamos nesse exato momento, Senhor Jesus, convidando o Senhor, ó Pai, para se assentar sobre este trono, Pai. Porque onde o Senhor está, não há medo. Porque onde o Senhor está, Pai, não há tristeza. Porque onde o Senhor está, ó Pai amado, há transformação. Porque onde o Senhor está, Pai amado, há libertação.
Vem pra frente.
nave da igreja. Você está vendo seus irmãos aqui na frente, em nome de Jesus, eu convido você a interceder juntamente conosco. Amém? Jesus Cristo habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você. Então eu queria, no momento profético agora, que você levantasse as suas mãos, você que está aí, em nome de Jesus. Aleluia. Posso contar contigo? Levante suas mãos e aponte aqui para os irmãos aqui da frente. Faça uma oração de libertação agora, em nome de Jesus. E ao soar do instrumental, nós estamos ministrando com os instrumentos. Eu queria que você profetizasse sobre a vida dos seus irmãos, não só os que estão aqui à frente, mas os que estão aí do seu lado, e que o Espírito Santo está soprando nos seus ouvidos agora. É noite de libertação, querido. É noite de algo novo do Espírito Santo para a sua vida e para a vida dos teus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei! Seus olhos fechados ainda. O Espírito Santo ele ainda tem falado sobre este lugar, amém? E nós temos profetas na casa. Nós temos profetas e profetisas nessa casa. E existe algo do Senhor que precisa ser dito para a igreja agora. E eu vou deixar quem recebeu, quem foi o canal de receber isso. E nós vamos ver ainda o que o Espírito Santo vai continuar fazendo sobre este lugar. Preste atenção. Luiz. Irmãos, enquanto o pastor estava no final da palavra, o Senhor me trouxe uma visão onde existem pessoas amordaçadas aqui. Onde existem pessoas que ainda estão presas. Sabe, eu via muitas pessoas amordaçadas com uma fita enrolada nos olhos e na boca, que bloqueava a adoração dessas pessoas. E eu vi pessoas com as mãos presas. Então, meu amado, se você se encontra preso, sabe, o medo, ele te impede de viver aquilo que o Senhor tem. O medo te impede de ver aquilo que o Senhor quer te mostrar. Então, se existe alguém aqui nessa noite que ainda se encontra preso, que ainda se encontra amordaçado, meu irmão, só vem. Existem pessoas que orarão, que declararão libertação sobre você. Não tenha vergonha. Sabe, se existe alguém que ainda se sente preso, que está aí na cadeira, sabe, que tem pensamentos que são encharcados pelo medo, meu irmão, venha. Nós oraremos com você. E eu creio que existe liberdade, pois onde o Espírito está, ali a liberdade, ali a cura, ali a transformação. Então, se você se encontra preso pelo medo, preso pela ansiedade, preso pela solidão, nós oraremos com você. Aleluia, Jesus. Nós declaramos liberdade aqui, Senhor. Pois onde o Teu Espírito está, ali a liberdade, ali a cura, ali a salvação, ali a libertação. Por isso nós oramos, Jesus. Vem, Deus, e sopra a liberdade nessa noite. Vem e sopra a cura nessa noite, Jesus. Nós seremos, Pai, uma igreja intercessora, Jesus. Nós não seremos mais uma igreja medrosa. Nós viveremos o novo do Senhor. Nós viveremos os sonhos do Senhor. O medo não vai mais
nos chamou para andar como Gideão andou. O Senhor nos chamou para andar como Gideão andou. Seja forte, homem forte e corajoso, mulher forte e corajosa, aleluia. Nós declaramos liberdade nessa noite, Jesus. Todo medo caia por terra, todo pensamento suicida caia por terra, todo pensamento depressivo caia por terra, todo pensamento de medo caia por terra nessa noite, Senhor. Caia por terra nessa noite. Oh, Yarabassou, Yarabaxei. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Nós declaramos cura sobre a alma, cura sobre os pensamentos ansiosos, cura sobre o pensamento acelerado, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
mãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Inunda nossas vidas.